Vídeo 2, Código Hammurabi. Fizemos o primeiro vídeo com uma introdução. Como eu disse, o primeiro vídeo aqui no interior, descansando um pouco aqui, fazendo uma leitura aqui na natureza, né? Embaixo de uma árvore aqui. Então, muita gente aqui, muito barulho, animais aqui também. Pode ser que você ouça alguma coisa aí, mas vamos ver se o microfone vai bloquear boa parte dos ruídos. No vídeo 1 fizemos uma introdução a Hammurabi, o livro, esse livro que eu estou aqui. E no vídeo 2, que é esse aqui, a gente vai estar exatamente lendo diretamente já as afirmações aqui diretamente do código, né? E para isso a gente vai estar só lendo uma página aqui do texto que diz, né, sobre o mais antigo código de leis do mundo. Vai estar escrito aqui. Vamos lá então, a partir de agora, fazer a leitura dessa, meio que uma introdução até chegar no primeiro capítulo, né? E aí já vamos entrar diretamente no primeiro capítulo. Diz aqui: o código de leis elaborado por Hammurabi, rei da Babilônia, entre 2285 a 2242 a.C., traduzido por J.H.W. Johnson e M.A., professor de Assiriologia de King's College, Cambridge, né? Autor de alguns livros também, né? Relacionado aí à questão assíria, né? E também a primeira edição, né? Primeira impressão aqui, fevereiro de 1906, aliás, 3, depois março do mesmo ano. Depois tivemos uma terceira edição, em julho tivemos uma quarta edição, e por aí vai, né? Então nós tivemos aqui a descoberta e a decifração desse código é o maior evento da arqueologia bíblica em muitos anos. Uma tradução do código feita por Mr. John Keane de Cambridge, né, de Cambridge, a maior autoridade viva neste departamento de estudo. Então estamos vendo aqui uma tradução feita pela maior autoridade nesse departamento, né? Acaba de ser publicada pelo senhor T.T. Clarke em um livreto barato e atraente. Winkley diz que é o registro babilônico mais importante que foi trazido à luz até agora, né? The Exposition Time. Bom, aí nós temos agora, a partir daqui, já entrar direto no código. Eu sempre fico querendo chamar códice por causa dos manuscritos do Novo Testamento, né? Os códices lá do 4º século, por exemplo, né? Então sempre fica o cérebro puxando para ler códice em vez de código. Então vamos estar lendo diretamente o código de Hammurabi a partir de agora. Iniciando, ele está dividido aqui em algumas partes e tem os parágrafos, né? Aí vai parágrafo 1, 2, 3, 4, 5 e aí por aí vai, né? O primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro. Ele está aqui de forma ordinal. Então vamos lá. A primeira observação que o código traz é exatamente: se um homem denunciar o outro por bruxaria e não tiver como ser comprovado, não tiver comprovado nada disso, né? Aquele que o acusou será condenado à morte. Se um homem acusar a outrem de ter lançado um feitiço sobre si e não comprovar, aquele acusado de ter lançado o feitiço deverá ir ao rio sagrado, né? Mergulhar no rio sagrado. E se o rio sagrado o vencer, né, o acusador deverá tomar para si sua casa, né? Então é isso. Se o rio sagrado tornar aquele homem inocente e o salvar, aquele que o acusou a outrem de ter lançado o feitiço será condenado à morte. Aquele que mergulhou no rio sagrado tomará para si a casa do acusador. Isso eu estou lendo o parágrafo 2º, já li o parágrafo 1º e o 2º. O que a gente observa aqui, tem algumas coisas até agora parecidas com aqueles testes que se faz no Antigo Testamento, por exemplo, em relação à mulher infiel, né? Então você faz ali com a beberagem ali e tal, a poeira do templo lá, uns fragmentos do templo e tal. Então é uma forma de teste para que a divindade daquele povo, a divindade, no caso ali do Antigo Testamento, Deus, Javé, consiga responder, né, e fazer de alguma forma ali um processo para identificar se aquela mulher está falando a verdade ou mentindo, né? Então, ela estiver falando a verdade, a barriga dela não vai inchar, e se ela estiver mentindo, a barriga vai inchar, alguma coisa assim. Então, você vê algumas coisas. O que você observa aqui de cara, né? A gente vai continuar lendo. É que você tem um senso de justiça, de justiça muito alto aqui, né?
Então, se fizer uma coisa, o problema aqui é que o pagamento muitas vezes é com a própria vida, né? Que é muito radical aqui. Então, continuando no código de Hammurabi, parágrafo 3º. Se um homem, em caso pendente de julgamento, tiver proferido ameaça contra as testemunhas, ou não tiver comprovada a palavra que proferiu, se esse caso for um processo sujeito à pena capital, esse homem será condenado à morte. Parágrafo 4º. Se um homem tiver oferecido milho ou dinheiro às testemunhas, ele mesmo deverá arcar com a sentença desse processo. Se um juiz tiver julgado uma sentença proferindo uma decisão, concedido uma sentença, mas depois resolver alterar essa sentença, né, alterar a própria sentença, o que vai acontecer aqui? Esse juiz, pela alteração da sentença que julgou, deverá prestar conta e deverá pagar 12 vezes a pena que estava na referida sentença. E a Assembleia deverá expulsá-lo de sua cadeira de juiz e ele não deverá retornar. E como o juiz é um julgamento, ele não deverá tomar seu assento. Então aqui há o impedimento de um juiz, né, e a condenação de um juiz que proferiu uma sentença incorreta, né, porque depois ele vai julgar que precisa mudar essa sentença. Então aqui ele vai mudar o posicionamento. Tá, eu condenei alguém, pode ser uma condenação, porém não era aquela pena, não era a condenação que deveria ser, eu quero mudar aqui, reduzir, enfim. E aí ele vai receber essa penalidade, inclusive sair do cargo aqui. Então, um negócio muito interessante. Ó, parágrafo 6º. Se o homem tiver roubado os bens do templo ou do palácio, esse homem será morto. Ou seja, em relação... Só continuar aqui. Aquele que tiver recebido a coisa roubada da sua mão será condenado à morte. Ou seja, coisa relacionada ao templo e coisa relacionada ao palácio não tem julgamento, não tem nada. O julgamento já foi feito. Você roubou alguma coisa desses lugares, já era, né? Como se diz assim, já foi, já deu o que tinha que dar. Então isso mostra que um certo respeito, né? Ali você está diante de um local assim, meio que sagrado, né? Tanto o templo quanto o palácio é um negócio sério. Então não roube nada daqui. É muito mais aquilo que é dito a respeito, né? Aquilo que você diz com a lei do que aquilo que a lei realmente executará, né? Então, quem vai querer roubar alguma coisa se o risco é a morte, né? Tem a pena de morte imediatamente. 7. Se alguém tiver comprado prata ou ouro, servo ou serva, boi, ovelha ou jumento, ou qualquer outra coisa, seja qual for o seu nome, da mão do filho ou do escravo de alguém, sem testemunha nem contrato de obrigação, ou se tiver recebido a coisa em depósito, esse homem agiu como ladrão, tá? Ele comprou de um filho de um escravo, não tinha contrato, não tinha nada, né? Ele deverá ser morto. Se alguém tiver roubado um boi ou uma ovelha, ou um jumento, ou um porco, ou um navio, seja do templo, seja do palácio, pagará 30 vezes mais, né? Com isso você consegue inibir muitos roubos e furtos. Você vai pagar 30 vezes mais aquilo. Será que compensa eu tentar roubar uma coisa aqui? Eu vou pagar 30 vezes mais, né? Então o código aqui já traz uma questão interessante, legal, né? Se a coisa roubada for de um homem pobre, pagará 10, né? Pagará 10 vezes. Pagará, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Tá. Se o homem roubar um boi, uma ovelha, tudo mais... Estava no 9, né? Acho que eu estava não, eu estava no 6, o 6 aqui. Se um homem tiver roubado os bens do templo, ele será morto. E de quem foi achado na mão, né, aquele objeto também será morto. 7. Se alguém tiver comprado prata ou ouro, servo ou serva, boi, ovelha ou qualquer outra coisa, né, seja qual for o seu nome, também aí... E aí vai toda uma redação. Esse homem agiu como ladrão e deverá ser morto, né? Aí estava agora no 8. Se alguém tiver roubado um boi, uma ovelha, ou um jumento, ou um porco, ou um navio, seja do templo, seja do palácio, pagará 30 vezes mais, né? Aqui. E se a coisa roubada for de um homem pobre, pagará 10 vezes mais. Do templo, do palácio, você vai pagar 30 vezes. De um homem pobre, você vai pagar 3, pelo menos, aliás, 10, pelo menos, abaixo, né, do valor dessas coisas, da importância do templo, né, como algo sagrado, e também do palácio, no local onde fica o governante. Então, mas ainda já é muita coisa, pagar 10 vezes aí é bem complicado. 9. Se um homem que perdeu algo seu
e essa coisa perdida tiver sido apreendida na mão de outro homem, o homem cuja mão a coisa perdida foi apreendida disser, um doador me deu, ou eu o comprei diante de testemunhas, mas o proprietário da coisa perdida disser, em verdade, trarei testemunhas que conhecem minha propriedade perdida, e o comprador trouxer o doador que lhe deu a coisa e as testemunhas perante as quais ele a comprou, e o proprietário da coisa perdida trouxer as testemunhas que conhecem sua coisa perdida, o juiz verá seus depoimentos, as testemunhas perante os quais a compra foi feita, e as testemunhas que conhecem a coisa perdida dirão perante Deus o que sabem. E se o doador ou o vendedor tiver agido como ladrão, será morto. O dono da coisa perdida recuperará a sua coisa perdida. O comprador receberá o dinheiro que pagou da casa do doador, né? Então, um negócio aqui bem sério, né? O 10 aqui, nós temos o parágrafo, o 10º parágrafo, 10º aqui, né? Se o comprador não trouxer o doador que lhe deu, ainda referindo ao parágrafo 9º, né? Se o comprador não trouxer o doador que lhe deu a coisa, e as testemunhas perante as quais ele comprou, mas o dono da coisa perdida trouxer as testemunhas que conhecem a sua coisa perdida, então o comprador agiu como ladrão e será morto. O dono da coisa perdida recuperará a sua coisa perdida, né? Isso é uma redação interessante aqui. 11. Se o proprietário do bem perdido não tiver trazido testemunha que conhece o seu bem perdido, e se tiver mentindo, e se tiver mentido, né, e se tiver provocado contenda, será morto. Se o doador ou vendedor tiver sido condenado, o comprador deverá tirar da casa do doador 5 vezes mais como penalidade nesse caso aqui. Então, aqui você já começa a perceber um certo detalhe no Antigo Testamento, que é a ideia de se alguém foi morto, então vai ser morto outra pessoa, não vai matar 5 vezes, 5 pessoas, ou alguém roubou uma coisa, vai restituir 30 vezes. Então aqui existe uma lei tão pesada que com certeza vai inibir meio que as pessoas que tentam roubar, né? Então nós temos aqui, avancemos um pouco mais o 12. E o 12, né? 12. Tá, vou ler o 14. E se o homem tiver roubado o filho de um homem livre? Se o homem tiver roubado o filho de um homem livre, ele será condenado à morte. Então, homens livres, templo, palácio são coisas que traz a condenação imediata aqui, né? 16. Se um homem tiver abrigado em sua casa um servo ou uma serva foragida do palácio, ou algum homem pobre, e não os tiver apresentado a pedido do comandante, o dono da casa será condenado à morte. Então aqui você acaba com a população rapidamente no uso desse código aqui, né? 27. Mas assim, um senso de justiça lá em cima, né? Você percebe. E se um homem capturar uma serva fugitivo em campo aberto e o levar de volta ao seu senhor, o proprietário do escravo lhe pagará 2 ciclos, beleza? Aí você vê, o que é 2 ciclos? 2 ciclos é o quê? É uma medida antiga da Mesopotâmia e equivale a cerca de 8 gramas em nosso sistema de pesos e medidas, né? 8 gramas de alguma coisa. 18, parágrafo 18 aí. Se o escravo não disser o nome do seu dono, o homem que estiver capturado o levará ao palácio, né? Então não tem identificação. Não tem identificação aqui nele, né? Então eu vou levar para o palácio. O que vai acontecer? E alguém o investigará o passado desse escravo e o fará retornar ao seu dono. Ou seja, o palácio não vai ficar com esse escravo. Ele vai ser aberta uma investigação e essa investigação poderá apontar quem era o dono desse escravo e ele será conduzido, né, ali ao seu senhor, né? Bom, aí nós vamos aqui, versículo 19. Se o homem que tiver capturado um servo
e o confinar em casa, e depois o escravo for tomado em suas mãos, desse homem será morto, né? Esse homem será morto. Morte de novo aqui. Então tem um monte de coisa aqui que dá a pena de morte, como diz. Se o escravo tiver fugido da mão de seu senhor, esse homem julgará pelo do nome de Deus ao dono do escravo e jurará, né? Nem julgará, não. Este homem julgará pelo nome de Deus ao dono do escravo e será libertado. Então achamos alguém que conseguiu aqui se livrar da penalidade, né? Então vamos lá um pouquinho aqui avançar. Então nós temos aqui o versículo 20, né? E se o escravo tiver fugido da mão do seu captor, esse homem jurará pelo nome do Senhor, né? Foi a parte que a gente acabou de ler. Agora vamos aqui para o 21. E se o homem tiver invadido uma casa, fazendo nela um buraco, né? O que acontece muito hoje, né? Ó, aqui ele já tem a solução aqui. Se acontecer isso aqui, né? Se um homem invadir uma casa e fizer nela um buraco, deverá ser morto diante da brecha e enterrado nela. Para quê? Isso é para dar exemplo e para fazer reparação. Ele dizendo assim, o reparo está aqui, né? Já fizemos aqui o reparo dessa questão e está aqui exatamente o sujeito que roubou isso aqui. Então, conforme a Constituição diz, o asilo no capítulo, como é que chama ali, capítulo 5, né? Da Constituição, no artigo 5º da Constituição, né? Que o lar o asilo ele é inviolável, ninguém podendo nele entrar ou permanecer, né? A não ser por consentimento do morador, ou então em algumas situações de catástrofes, situações difíceis, né? Alguma cena assim que realmente você tem que intervir mesmo não sendo nada daquela pessoa, né? E é isso. Então você tem esse caso aqui do ladrão que de alguma forma tenta roubar uma casa e aí ele é exatamente já eliminado do meio do seu povo nesse sentido, né? Aí, meu amigo, velho, e aqui já vemos exatamente uma situação extremamente difícil, né? E aí ele vai exatamente tentar invadir uma casa, mas recebe a penalidade. O parágrafo 22, se um homem tiver praticado o crime e tiver sido capturado, ele será morto, né? Bom, se o salteador não for capturado, o homem que foi expoliado contará diante de Deus o que perdeu, e a cidade e o governador em cuja terra e distrito ocorreu o delito, lhe restituirão o que ele tiver perdido. Então, fui roubado, né? Alguém me furtou aqui. Eu não sei, não foi identificado, não prendi o ladrão. O que acontecia? A própria sociedade se reuniria ali e iria ajudar aquele homem a se reconstruir, né? Os seus bens de volta, como se diz. Então, isso é um ponto extremamente interessante, né? O versículo 23 é o que a gente está... o parágrafo 23. E aí o que acontece? Agora o 24. Se o prejuízo tivesse sido uma vida, a cidade e o governador pagarão uma mina de prata por uma vida. Veja o que equivaleria mais ou menos a uma vida aqui nessa questão aqui. Então você vem aqui, no sistema de medida da Mesopotâmia, uma mina de prata equivaleria a 500 gramas do nosso sistema, do nosso vigente sistema de peso e medida. Alguma coisa lá, 500 gramas daquilo. Aquilo está sendo colocado ali, né? Isso é uma parte muito importante. O parágrafo 25, se na casa de um homem se acender um fogo e um homem que veio para apagar o fogo levantar os olhos para a propriedade do dono da casa e tomar a propriedade do dono da casa, esse homem será lançado no fogo. Veio para apagar fogo, né? Nada mais justo do que nessa linguagem aqui, eles já executaram a execução ser no sentido do fogo, né? É isso. Aí nós temos aqui o código de Hammurabi, do 22, o 25, paramos no 25. O 26, ele traz uma redação também que, se um guarda oficial cuja ida a uma missão do rei tenha sido ordenada, não for ou contratar um mercenário a enviá-lo em seu lugar, esse guarda ou oficial será morto. Traição de pátria, né? Seu mercenário tomará para si a sua casa. Ainda tem isso aqui, ó. Se um guarda ou um oficial militar que foi transferido para as fortalezas do rei e depois de alguém tiver dado seu campo e seu jardim a outro que tiver exercido a posse, se o campo
se o campo e o seu jardim, a outra tal, não tiver exercido a posse, se o guarda ou militar retomar a sua cidade, deverá ser devolvido, né? Ou seja, um soldado foi enviado para a corte real, né? Para defender o rei um pouco mais próximo ali. E aí outras pessoas pegaram as terras dele lá e deram para outra pessoa. Ah, entrega isso aqui, pega outras pessoas. E quando ele voltar, né? Então, nesse caso aqui, colocado pelo o parágrafo 26, então ele vai receber a sua casa, as suas terras de volta ali. Então, esse é um ponto extremamente importante na questão de senso de justiça, de restituição e tudo mais. 27. E se um guarda ou oficial militar que foi transferido para as fortalezas, basicamente o que o parágrafo 27 vai dizer aqui, no caso daquele primeiro do 26, se ele foi ordenado, né, que ele fosse servir em outro lugar, ele foi e pegaram as terras dele e deram para alguém lá desse jeito, como mostra o versículo 20, o parágrafo 26, então quando ele volta ele tem a restituição. Agora, se aquele soldado, aquele oficial, ele nem cuidava de suas terras, não cuidou, não teve essa questão, então ele não vai receber essas terras. E alguém já morou lá por 3 anos, parecendo aquele negócio uso capeão, né, alguma coisa assim. Aí ele vai perder essas terras dele na hora para quem já está lá, né, morando já 3 anos. 28. E se o filho de um guarda ou um oficial for transferido para as fortalezas do rei capaz de exercer a posse, será contemplado em um campo ou uma horta, e ele exercerá a atividade de seu pai. 29. E se o filho for jovem e não puder cuidar dos negócios do pai, 1/3 do campo e da horta será dado à mãe, e ela exercerá a atividade. 30. E se o guarda ou oficial, desde o princípio da sua atividade, tiver negligenciado não só o seu campo, ou a sua horta, ou a sua casa, então, meu amigo velho, e os tiver deixado deserto, outro tiver dele tomado o seu campo, a sua horta ou a sua casa, e tiver permanecido 3 anos na sua atividade, é o que eu acabei de explicar aqui essa questão. 31. E se for de 1 ano apenas, e o guarda oficial que tiver abandonado voltar, o seu campo deverá ser restituído, bem como a sua horta, sua casa, e ele continuará com a posse do seu negócio. 32. E se um guarda ou um oficial que havia sido transferido em uma missão do rei, um comerciante o resgatou e fez que ele retornasse à cidade, e se a sua casa houver meios para o seu resgate, ele resgatará a si mesmo. E se em sua casa não houver meios para o resgate, ele será resgatado do templo de sua cidade. E se o templo de sua cidade não houver meios para resgatá-lo, o palácio o resgatará. O seu campo, o seu jardim e a sua casa não serão dados em pagamentos, né? Ou seja, aquela ideia tem a parte da lei, né? Que você não deve ser tomado como empenhorado, coisa do tipo, né? O seu bem, a sua propriedade, ali, no caso, a propriedade familiar, né? De uso familiar. Esse tipo de coisa, a casa, né? Enfim, você tem aí uma ideia muito parecida disso aí hoje na lei, que aí você já vê claramente que essa lei ela é extremamente importante, né? Bom, então nós temos aqui o 33, se um governador ou um magistrado tiver tomado para si o homem da coletaria, tiver tomado para si os homens da coletaria, ou se tiver aceitado e enviado um substituto contratado para a missão do rei, esse governador ou magistrado será condenado à morte. Aqui não tem, a lei está acima de todos realmente, isso é um ponto importante. 34. E se um governador ou um magistrado tiver tomado para si a propriedade de um guardião, tiver saqueado um guardião, tiver dado, como é que é o nome assim? Se tiver dado um guardião em pagamento, tiver roubado um guardião em um julgamento por meio da violência, tiver tomado para si a recompensa que o rei deu ao guardião, esse governador ou magistrado será condenado à morte. 35. E se alguém tiver comprado o gado, ou o rebanho, ou a ovelha, no caso a ovelha, né, que o rei deu ao guarda
das mãos do guarda, ele será privado do seu dinheiro. 36. O campo, a horta e a casa do guardião não serão dados em pagamento. 37. Se o homem tiver comprado o campo, o jardim ou a casa de um guarda ou de um militar, o contrato será invalidado e ele será destituído do seu, né? No caso aí. O negócio aqui começou a pegar, né? Aqui começou realmente a ficar bem difícil. E aí, o guarda militar não poderá dar garantia à sua mulher ou à sua filha, o campo, o jardim ou a casa do seu negócio, não poderá dá-las em pagamento por sua dívida. Parei no 38, né? Então se lembra daquela parte da mulher, né? Nós temos ali a mulher. A viúva disse, olha, os credores levarão os meus filhos agora aí, né? Então o negócio aqui não está tranquilo assim. É que no 38 diz que nesse caso essa prática, né? Se fosse naquele tempo ali da Hammurabi, não era lícita assim, nesse sentido. 39. O campo, jardim e a casa que ele comprou e adquiriu, entretanto, ele não pode dar em garantia para a sua esposa ou a sua filha e dar em pagamento por sua dívida, né? Tem um ponto importante. Aqui que já entra também o papel da mulher, algumas coisas aqui, já começa a aparecer algumas coisas interessantes, né? Também. Aí nós temos, por exemplo, um consagrado, um comerciante ou estrangeiro pode vender seu campo, sua horta, sua casa. O comprador deve continuar o negócio do campo, a horta ou qualquer outra, né? Deixa eu ver aqui. Voltando aqui, o 40. Um consagrado, um comerciante, um estrangeiro pode vender o seu campo, a sua horta ou a casa. O comprador deve continuar o negócio do campo, horta ou casa que ele comprou. Se o homem tiver cercado o campo, a horta ou a casa de guarda ou de um oficial militar e tiver feito benefícios ou benfeitorias, né? Ou a sua casa, ele ficará com as benfeitorias. Então, é um ato aqui de correção de injustiça direto, né? 42. Se o homem tiver tomado um campo para cultivar e não tiver feito que o milho cresça no campo, e não tiver feito o trabalho para que o milho cresça no campo, e se tiver feito o trabalho que lhe foi confiado no campo, deverá prestar contas e fornecer ao proprietário desse campo a mesma quantidade de milhos como a de seus vizinhos, tá? 44, na verdade. 44. Se ele não tiver cultivado o campo ou tiver deixado abandonado, deverá dar a mesma quantidade de milho como a de seu vizinho, ao proprietário do campo, e o campo que ele deixou abandonado, deverá arar e devolver ao proprietário. 4.4, parágrafo 4.4. Se o homem alargou um campo não reclamando por 3 anos para cultivo, não reclamado no caso, não está em problema de disputa, né? Se o homem alargou um campo não reclamado por 3 anos para cultivá-lo e o deixou abandonado, não o cultivou, no 4º ano ele trabalhará com enxada e arará e o devolverá ao seu dono. É isso aí. Aí nós temos 45, né? No 45 diz: se o homem tiver arrendado o seu campo para a produção ou um cultivador e tiver recebido a produção do seu campo, mas depois de uma tempestade tiver devastado o campo ou o levado à produção, o juiz será do cultivador. O prejuízo será do cultivador, né? Então aqui arrendou a terra, né? E aí quem está cultivando a terra é ele, então... Aqui tem umas coisinhas relacionadas à justiça aqui, ó. O negócio aqui é muito interessante. E se ele não tiver recebido o produto do seu campo e tiver arrendado o campo pela metade ou por um preço,
o milho que tiver no campo será dividido entre o cultivador e o proprietário do campo, de acordo com o teor do seu contrato. Contrato aqui, negócio de justiça, né? Que direto esse código aqui ele está tratando exatamente dessa questão. Paramos aqui até agora no capítulo 40, no artigo 45, no parágrafo 45. Temos ainda mais algumas observações concernente a isso aqui. Vamos ficar aqui pelo 45, né? Paramos no 45 e retornaremos aqui no próximo vídeo, dando seguimento ao no 47 a seguir. Valeu, fui!